Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Olá. Hoje a gente tem aqui um material bem interessante sobre alfabetização no Brasil. São vários textos, né? Isso, é um conjunto bem variado. Temos desde análises de políticas, tipo PCN e BNCC, até umas reflexões mais críticas sobre fracasso escolar. E também um exemplo histórico, né? Aquela cartilha do MEB. Exato. E discussões sobre direito à educação, diversidade, enfim. A ideia é, como sempre, tirar o principal daqui, ver como essas coisas se conectam. É isso aí. É um quebra-cabeça, né? Cada texto, uma peça. Vamos ver as mudanças nas leis, comparar PCN com BNCC, Uhum. mas também olhar para as críticas, sabe? Tipo, por que alguns aprendem e outros não? É só o método? Ou tem mais coisa? Tem a questão do direito também. Sim, como a educação vira algo real para cada um. E até como a cultura, de modo geral, influencia a escola. Vai ser interessante ver os diálogos e os atritos, né? Com certeza. Então vamos começar por aí mesmo, por essa dança das políticas. PCNs de 97 e BNCC de 2017. O material diz que a história da alfabetização aqui é cheia de debates, né? E sempre com essa sombra do fracasso escolar. Como é que os PCNs entraram nessa história lá nos anos 90? Olha, os PCNs vieram logo depois da LDB, a Lei de 96. Era um momento, assim, de buscar melhorar os índices, sabe? Preparar para aquelas avaliações grandes. Ah, sim, as avaliações em larga escala. Exato. E tem críticas nos textos, como a do Geraldi, que apontam isso, que essa padronização talvez tivesse mais a ver com medir e com a economia global do que com, digamos, o desenvolvimento completo do aluno. A intenção era criar um padrão nacional. Entendi. E para alfabetização especificamente, qual foi a grande mudança dos PCN? Parece que foi algo importante. Foi sim uma virada. Eles romperam com aquela ideia antiga de prontidão, aqueles exercícios para preparar para ler, sabe? Lembro, sim, coisas de coordenação motora, etc. Isso. Aí, muito influenciados pela psicogênese da língua escrita, de Ferreiro e Teberoski. Ah, a ideia de que a criança pensa sobre a escrita antes de ser ensinada. Exatamente essa. O foco mudou. Não era mais só como ensinar, mas como a criança aprende. Alfabetizar deixou de ser visto só como decifrar código. Hum, A ênfase foi para o uso real da língua, em práticas sociais, com textos de verdade que circulam por aí, e a fala, a oralidade, também ganhou espaço. então a ideia era integrar tudo. Ler, escrever, pensar sobre a língua, tudo junto. Perfeito, tudo integrado com o texto como centro. O professor das séries iniciais virava de fato um professor de língua portuguesa, com essa visão mais ampla. Uma visão bem mais completa, né? E como isso devia funcionar na sala de aula. A proposta era que o aluno investigasse o sistema de escrita, criasse hipóteses, testasse, que a leitura fosse para buscar sentido, usando o que já sabia, as pistas do texto. E não só a cartilha. Não, usar de tudo, livro, gibi, rótulo. E para escrever, a ideia era incentivar desde cedo, mesmo antes de dominar as letras. O trabalho em grupo era valorizado para essa troca. Os PCN até davam umas sugestões práticas, tipo alfabeto na sala, crachá com nome. Ah, isso é útil. Sim, mas um ponto que um dos textos levanta é interessante. Não se falava tanto assim, explicitamente, de consciência fonológica com a força que a BNCC trouxe depois. Entendia. Mas mesmo com essa abordagem integrada dos PCNs, parece que os problemas continuaram, né? A Mortati fala em disputas e aí vem a BNCC, 20 anos depois, com outra proposta. Exatamente. A BNCC, de 2017, já chega diferente. Ela é normativa, ou seja, define o que tem que ser aprendido em cada etapa. Mais diretivo, então. Bem mais. Ela diz que se alinha aos PCNs, que atualiza eles e, de fato, incorpora coisas novas, como as tecnologias digitais, a multissemiose, os novos letramentos. Isso é verdade. E mantém a ideia da linguagem como prática social. Mantém. A influência do Bakhtin continua ali. E a organização é por campos de atuação, tipo vida cotidiana, artístico-literário, para dar contexto para as práticas de linguagem. Ok. Mas então, onde está a grande diferença na alfabetização? Parece que é aí o ponto crucial. É aí mesmo que o negócio pega. A BNCC coloca a alfabetização como foco principal nos 2 primeiros anos do fundamental. Ponto. Delimita bem o tempo. Sim, e nesse período a ênfase maior é no quê?
conhecer o alfabeto e dominar a mecânica da leitura e escrita. O famoso codificar e decodificar. Ah, volta um pouco para essa questão mais técnica. Exato. E a chave para isso, segundo a BNCC, é o desenvolvimento da consciência fonológica. Que é aquela habilidade de perceber os sons da fala, né? Rima, sílaba. Isso, perceber, manipular os sons. Isso ganha um peso enorme na BNCC, muito maior do que tinha nos PCN. É visto como fundamental para aprender a ler e escrever nesse modelo. Então, dá para dizer que a BNCC aposta mais em ensinar primeiro essa base, essa relação letra-som, de forma bem explícita, diferente da imersão dos PCNs. É essa leitura que um dos textos nos apresenta. A BNCC parece apostar que talvez focar nessas habilidades mais básicas primeiro, nessa mecânica da relação grafofônica, Letra-som. isso, letra-som, que talvez isso ajude a resolver os problemas de alfabetização que persistiram. Rodrigues e Sá, que são citados, até levantam a hipótese. Será que o foco anterior só nos gêneros textuais não foi suficiente para garantir essa base? É uma pergunta válida. A BNCC tenta responder com a consciência fonológica como prioridade nesses anos iniciais. Mas aí vem a crítica, né? O texto aponta que ela não deixa muito claro qual a visão de alfabetização por trás disso e se preocupa mais com o que ensinar do que com o como. E perdeu as sugestões práticas que os PCNs tinham, você disse. Exato. Fica mais no campo da habilidade a ser desenvolvida. É quase um movimento de pêndulo mesmo, né? Da integração total para um foco bem marcado no sistema de escrita no comecinho. Esse vai e vem nas políticas é realmente algo para a gente pensar. Mas, bom, as diretrizes são uma coisa. Outro texto que a gente leu traz uma visão bem mais ácida, talvez, sobre como a gente interpreta as dificuldades de aprendizagem. Fala em medicalização da educação. O que significa isso? Essa crítica é bem direta. A ideia central é que a gente tem uma tendência forte a transformar problemas que, na verdade, são sociais ou pedagógicos ou da própria escola. Uhum. Exatamente, a criança não aprende no ritmo esperado ou não se comporta como a escola quer. E pronto, encaminha para um diagnóstico. E o texto da Pato faz uma ligação histórica disso com discursos mais antigos, até higienistas, racistas, Nossa, que já olhavam para a criança pobre, para a criança negra, como se ela fosse, por natureza, menos capaz. Só que agora com uma roupagem de ciência, de diagnóstico médico. mas essa crítica vai de encontro a diagnósticos que são bem estabelecidos, como a dislexia? O texto questiona a validade científica deles? Questiona sim, questiona fortemente, com base nos trabalhos da Moisés. Diz que falta prova científica sólida de que existe uma alteração específica no cérebro que causa só dificuldade de leitura. Entendi. Critica também o que chama de raciocínio circular. A dificuldade de ler é o sintoma da dislexia, mas também é a prova de que ela existe. Fica uma coisa meio... Tautológica, né? É, faz sentido essa crítica. E dá aquele exemplo do exame de PET scan. Americanos lendo em espanhol que não dominavam. O cérebro deles funcionou de um jeito parecido com o de quem é diagnosticado com dislexia. Ah, então o padrão cerebral pode ser pela dificuldade da tarefa, não por uma doença. Exato, a dificuldade com a tarefa, a falta de familiaridade pode gerar aquele padrão. Ver uma correlação entre cérebro e dificuldade não significa que a causa seja uma doença neurológica. Afinal, ler e escrever são fenômenos da linguagem, da cultura, né? Não só biologia. É uma visão que muda tudo. Se não é doença na maioria dos casos, como é que a gente entende as dificuldades de tantos alunos? Qual a alternativa? A alternativa que o texto apresenta vem da perspectiva histórico-cultural. Inspirada na Vygotsky e trabalhada aqui no Brasil por pesquisadoras como a Ana Luísa Smolka, a Ângela Machado. E o que essa perspectiva diz? Que as diferentes formas como as crianças escrevem aquelas escritas que fogem da norma não são erros ou sintomas de doença. São, na verdade, reflexos da diversidade. Diversidade cultural. Isso! Cultural, social, cada criança vem de um lugar, tem uma relação diferente com a fala, com a escrita. Uma criança de uma comunidade com muita tradição oral vai pensar a escrita de um jeito. Outra, que vive cercada de livros desde pequena, de outro. As escritas diferentes mostram essa riqueza, essa pluralidade. Não uma falta, uma patologia. A proposta, então, é parar de tratar tudo como doença.
é despatologizar. Entendi. E olhar para como cada um aprende dentro da sua cultura. Exatamente. E aí o fracasso não é do aluno, é da escola, que muitas vezes não sabe o que fazer com essa diferença toda, que espera todo mundo igual. Essa ideia de uma escola que precisa acolher a diferença, isso conecta direto com outro ponto importante que apareceu, a questão do direito à educação. Um dos textos diferencia direito universal e direito subjetivo. Pode explicar um pouquinho? Claro. O direito universal é aquele que está lá na Constituição, sabe? Educação e direito de todos. Um princípio geral, abstrato. Ok. Mas o direito subjetivo, como explicam Sena, Scaff e Duarte no texto, é quando esse direito vira algo concreto para a pessoa. Algo que ela consegue de fato exercer, que faz diferença na vida dela. Não é só ter a vaga na escola. É a educação realmente acontecer para ela. Isso. É a pessoa se apropriar daquele direito. E é aí que está o pulo do gato, a dificuldade. E qual é a dificuldade principal para garantir esse direito subjetivo? O que impede? A grande tensão, segundo o texto, é que o modelo de educação que a escola oferece muitas vezes é um só, Padronizado. ligado a uma certa ideia de razão, de formar para o trabalho. Um modelo meio único. Exato. O modelo que muitas vezes ignora ou até desvaloriza os saberes, as culturas, as línguas dos alunos, especialmente dos grupos que historicamente foram deixados de lado. E a cultura da escola brasileira contribui para isso. O texto argumenta que sim. Fala de um histórico desapreço pelo sujeito da diversidade cultural. Mesmo com leis de inclusão na prática, no dia a dia da sala de aula, esse direito subjetivo pode ser negado. Como? Ou porque não se reconhece quem é aquele aluno de verdade, a história dele, a cultura dele, ou porque não se dá a ele as ferramentas para ele pensar por si mesmo, para participar da sociedade como cidadão pleno. E aí entra a alfabetização de novo. Com certeza. O domínio da leitura e da escrita é visto como chave para isso. Sem conseguir ler o mundo, criticar, se expressar pela escrita, como é que você exerce sua cidadania, de fato? Ter a chave da escrita é fundamental para abrir a porta desse direito subjetivo. É muito forte pensar nisso, né? Como saber ler e escrever está ligado a ser cidadão. E, falando em jeitos de alfabetizar ligados à realidade, aos direitos, um texto nos levou lá para 1963, a cartilha Viver é Lutar, do Movimento de Educação de Base, o MEB. Que proposta era aquela? Bem diferente, né? Nossa, radicalmente diferente. E muito poderosa. Era para alfabetizar adultos no campo. E partia totalmente da vida deles. Do trabalho na roça, da religião popular, da cultura deles, das lutas por terra, por direitos. O foco não era só aprender o beabá. De jeito nenhum. O objetivo era muito maior. Era o que eles chamavam de conscientização. Fazer as pessoas entenderem por que viviam naquela situação de exploração e se organizarem para mudar, para lutar por sindicato, por reforma agrária. E como a cartilha fazia isso? A estrutura era muito interessante. Tinha uma historinha com personagens camponeses, tipo o Pedro e o Xavier. Aí vinham perguntas para gerar debates sobre a realidade deles ali na comunidade. Para conectar com a vida real mesmo. Totalmente. E tinha as frases-chave. Frases curtas, com palavras importantes para aprender a ler, mas com conteúdo político muito forte. Tipo, é preciso mudança completa no Brasil. Uau! Direto ao ponto. Ou aquela clássica, a união faz a força do sindicato. A ideia era que a cultura não era algo dos ricos, da elite. Cultura era o que o povo fazia, o trabalho que transformava o mundo. E aprender a ler era parte dessa transformação. Uma visão de educação como ferramenta de luta mesmo. Parece algo de outro tempo, mas a ideia de empoderamento é super atual. Muito atual. Para a gente ir amarrando as pontas, o último texto que a gente viu dá um passo ainda mais largo. Sugere que a própria cultura científica moderna, o jeito como a ciência pensa o mundo, acabou influenciando a escola, como a gente aprende, como a gente avalia. Qual é essa conexão? É uma reflexão mais filosófica, né? A ideia é que a ciência moderna criou um certo ideal de verdade, baseado na razão, no método científico, na objetividade. Certo. O método científico. E esse jeito de pensar, esse ideal, não ficou só no laboratório. Ele virou um modelo para a sociedade toda. O homem moderno ideal seria esse ser racional, lógico, controlado. E a escola? Bom, a escola virou o lugar para formar esse tipo de gente. O templo,
dessa razão, dessa civilização. Entendi a ideia geral. Mas como isso chega na avaliação do aluno? Na prova, no boletim? Parece um salto grande. A conexão fica mais clara quando o texto usa uma metáfora bem forte. Diz que a avaliação escolar funciona como um teste de fé. Teste de fé? Como assim? É como se a escola testasse se o aluno acreditou, se ele se converteu àquele modelo de saber que ela valoriza. Aquele modelo baseado na cultura científica, na razão. Ah, então a nota mede se ele se encaixou nesse modelo. Exatamente. Se ele se conformou. Se o aluno não se encaixa, se ele aprende de outro jeito, se ele questiona, o problema é visto como dele. Ele é o pecador, o desviante, que não aceitou a verdade da escola. E não se questiona o modelo da escola. Muito menos ignora-se se aquele conhecimento faz sentido para a vida daquele aluno, para a realidade dele, especialmente para quem vem de culturas ou contextos muito diferentes desse ideal de homem moderno europeu, né? Faz sentido. E o texto termina dizendo que, hoje, talvez, muitos jovens já nem se interessem mais por essa fé. Eles buscam outros valores, outros conhecimentos fora da escola. E isso, claro, desafia todo esse sistema de avaliação que mede a conformidade. Uau, que jornada, hein? Fomos das idas e vindas das políticas PCN para BNCC, foco na integração versus foco na mecânica. Passamos pela crítica dura da medicalização, a defesa da diversidade como riqueza, não como problema. Vimos a luta pelo direito à educação ser mais que uma vaga, ser apropriação, o exemplo do MEB mostrando a alfabetização como luta. E terminamos com essa camada mais profunda de como até a ciência moderna moldou a escola e a avaliação como esse teste de fé. Olhando para tudo isso junto, que quadro geral fica para você? Fica um quadro, assim, muito complexo e cheio de tensão, né? Mostra que alfabetizar não é só escolher método A ou B. É um campo de batalha. Batalha de quê? De visões de mundo, de projetos políticos, de quem define o que é saber o que é importante, disputa sobre identidade, sobre poder. Uhum. A gente viu o tempo todo essa tensão, padronizar para medir versus acolher a diferença real que chega na escola. Focar na técnica versus focar no pensamento crítico, no uso real. Exato. Culpar o aluno que não aprende versus olhar para as barreiras que a própria escola, a própria sociedade colocam. Pois é. No fundo, o jeito como a gente define o que é ler e escrever bem e quem a gente diz que conseguiu, fala muito sobre nós, sobre a sociedade que a gente tem e a que a gente quer ter. Isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Uma provocação para quem nos ouve. Considerando essas tensões todas, essa história de vai e vem, e principalmente essa crítica de que a escola pode acabar excluindo ao impor um único jeito de saber, como seria possível pensar em práticas de alfabetização que realmente acolhessem e valorizassem toda a diversidade? As 1000 histórias, os 1000 saberes que cada pessoa traz. E além de só cumprir meta de currículo, sabe? É a grande questão, né? Como fazer isso na prática? Fica aí para a gente continuar pensando. Obrigada pela conversa. Eu que agradeço. E até a nossa próxima análise aprofundada.